Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. E eu quero a sua companhia agora, hein? Porque nós vamos juntos com nossos destaques do jornal de hoje. Um recorde no campo. A previsão de o Brasil deverá produzir 263 milhões de toneladas em cereais, leguminosas e oleaginosas e terá safra recorde de milho, soja e arroz. A gigantesca produção agrícola é puxada principalmente pela safra de milho, que deverá chegar a 112 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Está confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente é um homem de 41 anos que visitou a Espanha. Ele está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste da cidade de São Paulo. 105 dias de guerra na Ucrânia. Os combates não cessam no leste e analistas militares já comparam as batalhas sangrentas na região à guerra de trincheiras, que foi uma das principais características na Primeira Guerra Mundial há mais de 100 anos. Na Rússia, informações apontam que mais de 1.000 prisioneiros sob investigação entraram no país e podem ser condenados. Em Kiev, a Ucrânia anuncia o lançamento de um livro que trará relatos sobre os torturadores dessa guerra. E no mês de Santo Antônio, São João e São Pedro, você já separou seu traje para as festas juninas? Já está pronto para dançar quadrilha e pular fogueira? Ainda não? Hoje você vai conhecer as origens dessas festas, repletas de símbolos, comida boa e tradição. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já está no ar. A fome avança cada vez mais rápido pelo país. Um levantamento divulgado hoje mostra que o Brasil soma atualmente 33 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente. É quase o dobro da população que sofria com a fome em 2020. Os dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, apontam que, em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país. O primeiro inquérito, divulgado em abril do ano passado, estimava em 19 milhões o total de brasileiros que não tinham nada para comer em 2020, cerca de 9 milhões a mais que em 2018, quando essa população somava 10 milhões de pessoas. De acordo com o documento, o país regrediu para um patamar equivalente ao da década de 1990, e o levantamento anterior havia apontado que o cenário da fome no país remontava ao que era observado em 2004. De acordo com a pesquisa, cerca de 15% das famílias brasileiras enfrentam a fome atualmente. Fatores regionais e sociais, no entanto, agravam a situação. As estatísticas apontam que a fome é mais presente no Norte e Nordeste, que saltou 7,7% em 2 anos entre os lares comandados por pretos e pardos, e em relação a 2020, mais que dobrou entre os domicílios com crianças menores de 10 anos de idade. Ao olhar para a situação de fome, é importante lembrar que cada número absoluto representa a vida de uma pessoa e que mudanças em percentuais sobre segurança alimentar, ainda que pareçam pequenas, significam, às vezes, milhões de pessoas que convivem todos os dias com a fome. Insegurança alimentar é a condição de não ter acesso pleno e permanente ao que é base para qualquer indivíduo, o acesso aos alimentos. Agora vamos falar do desaparecimento de 2 pessoas no norte do Brasil que tem mobilizado a comunidade internacional. No último domingo, o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian, sumiram na região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. O caso tem tido imensa repercussão e agora conta com uma equipe de 150 militares que fazem os trabalhos de busca. Ontem, a Polícia Civil prendeu um suspeito em flagrante. O homem de 41 anos já havia feito ameaças ao indigenista desaparecido. Em nota divulgada na segunda-feira, a União dos Povos Indígenas do Vale Javari, a Unijava, afirmou que Bruno e Don Phillips desapareceram no trajeto entre a comunidade São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. De acordo com o jornal The Guardian, Phillips estava trabalhando em um livro sobre o meio ambiente e a viagem até o Amazonas era para compor a obra. E segundo o Observatório de Povos Indígenas, o OPI, Bruno Pereira é um dos servidores da Fundação Nacional do Índio com mais conhecimento sobre indígenas isolados
isolados e de recente contato. Conforme disse a assessoria da Unijava, Pereira estava sendo ameaçado por uma organização criminosa composta por brasileiros, peruanos e colombianos que atua no Vale do Javari com tráfico de drogas e desmatamento ilegal. Após o registro do desaparecimento no domingo, a Unijava e o Observatório dos Povos Indígenas iniciaram uma busca com uma equipe formada por indígenas experientes em um território de 200 quilômetros entre a Atalaia do Norte e a comunidade de São Rafael. Desde segunda-feira, a Marinha do Brasil também participa das buscas com helicópteros, embarcações e motos aquáticas. Já o Comando Militar atua com 150 homens que dão suporte à Polícia Federal do Amazonas. A esposa de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, fez um apelo nas redes sociais para que as autoridades brasileiras intensifiquem as buscas pelo marido e pelo indigenista. Eu queria fazer um apelo do governo federal para os órgãos competentes a intensificar as buscas. Ontem, a Polícia Militar prendeu Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista. De acordo com o delegado titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia, Alex Pérez, não há nada que ligue Amarildo ao desaparecimento de Bruno e Dom Phillips. De acordo com o investigador, o único contato do suspeito com os desaparecidos foi quando a embarcação passou em frente à comunidade de Amarildo. A Polícia Militar fez buscas na casa do suspeito em razão das denúncias anônimas sobre sua suposta participação. Em nota, a polícia afirmou que as equipes de investigação ainda devem apurar se essa informação procede. O primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi confirmado hoje na cidade de São Paulo. O paciente, um homem de 41 anos que viajou à Espanha, está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste da capital. Além do caso confirmado, a Prefeitura de São Paulo também monitora o estado de saúde de uma mulher de 26 anos hospitalizada com suspeita de ter contraído a varíola dos macacos. De acordo com o órgão municipal, a paciente passa bem. Sobre este caso, a entidade afirmou em nota que, no momento, o Centro de Vigilância Epidemiológico Estadual e a Prefeitura de São Paulo investigam a paciente para descartar qualquer hipótese da doença. O Brasil ainda tem outros 6 casos suspeitos da varíola dos macacos. De acordo com o Ministério da Saúde, os estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito, cada um. Outros 2 casos suspeitos são monitorados em Rondônia. Os pacientes, de acordo com o Ministério da Saúde, seguem isolados, em recuperação e monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e já foi feita a coleta para análise laboratorial. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. A vigilância sanitária também informa que os cuidados para a prevenção da doença são os mesmos tomados para evitar a Covid-19. O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos. Portanto, temos neste momento um caso confirmado já da varíola dos macacos no nosso país e outros 7 casos suspeitos. No Brasil, uma parceria entre a Defesa Civil e o Google traz um novo sistema que pode ajudar as pessoas na prevenção de possíveis desastres naturais. A população tem mais uma ferramenta para ficar em alerta e se proteger em caso de desastres naturais, como os que atingem o estado de Pernambuco e outros municípios da região Nordeste. A Defesa Civil Nacional, em parceria com o Google, lançou nesta terça-feira um canal de emissão de alertas no Brasil a partir da navegação dos internautas. Por meio dele, será possível receber 7 possibilidades de alertas: chuva intensa, enxurrada, vendaval, granizo, deslizamento de solo, rompimento de barragem e até incêndio florestal. A nova ferramenta vai funcionar assim: as defesas civis estaduais e municipais poderão fazer um cadastro na interface de divulgação de alertas públicos e enviar alertas pelo Google. Esse esquema já funciona atualmente por meio de SMS e TV por assinatura.
Aí, o internauta que fizer qualquer busca no Google relacionada a desastres naturais receberá o alerta pelo site e as orientações e dicas de segurança necessárias. O mesmo ocorrerá quando o usuário utilizar o Google Maps em uma área de risco. Antes que o desastre aconteça, você recebe a informação de que ele pode acontecer, mais tempo há para que a população e as autoridades possam tomar decisões. E decisões que são com o cunho principal de salvar e proteger vidas. Bom, e vem mudança no clima por aí, né? Ele deve mudar ao longo da semana, principalmente no sul do país. De acordo com especialistas, meteorologistas, o fim de semana vai ser gelado, mas nada tão intenso quanto na última onda de frio, né, no mês de maio. As temperaturas deverão ficar entre 0 e 2 graus no sul do Brasil. E lá também há a previsão de geadas no Paraná. Isso porque uma frente fria estacionada na região sul promete derrubar os termômetros a partir de amanhã, em boa parte do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Em Porto Alegre, a capital gaúcha, já a partir desta sexta-feira, a mínima prevista é de 8 graus. Mas o sábado promete ser o dia mais gelado da semana e vai marcar 4 graus Celsius. A Serra Catarinense deverá registrar 6 graus negativos de sábado para domingo, no Dia dos Namorados. No Centro-Oeste, o destaque fica para Brasília, que deverá registrar mínima de 13 graus no próximo sábado. De acordo com os meteorologistas, o frio intenso deve passar pelo país na segunda semana de junho, né? Vamos viver daqui a pouquinho, também durante o mês de julho e no comecinho de agosto. Ou seja, já demos o recado aqui anteriormente, né? Vamos repetir. Pode tirar os casacos do armário, porque vem mais dias de muito frio por aí. Em Arapongas, no norte do Paraná, pequenos produtores estão investindo na agricultura orgânica. Capacitados com produtos mais saudáveis levados aos mercados, eles agora já têm planos traçados para ampliar ainda mais a produção. Quando se fala em alimentação saudável, os primeiros alimentos que vêm à mente são as verduras, legumes e frutas. Mas não basta vir do campo. Para ser ainda mais saudável, o ideal é que eles sejam orgânicos. O produto orgânico ele forma uma cadeia, porque ele beneficia o agricultor aqui, na hora da produção, que ele tem contato com menos agrotóxico, ele melhora a qualidade de vida dele e da família, na mesa dele, do que ele vai consumir, e também o consumidor final que vai receber um produto de qualidade, sem agrotóxico, que vai trazer muito mais benefícios para a saúde. Há 8 anos produzindo tomates no município de Arapongas, na região norte do Paraná, em 2020, seu João Machado decidiu migrar para a produção orgânica. Uma é a questão de não usar o agrotóxico mais, né, que prejudica a saúde da gente. E outra é a questão da comercialização, né, que fica muito melhor. Ele é um dos 23 produtores que participaram de um projeto piloto desenvolvido pelo município, que durante o ano de 2021 orientou agricultores sobre esse estilo de produção. A partir do momento que ele passou a conhecer e entender, ele viu que melhora muito a qualidade do produto, inclusive o valor agregado do produto dele, né? Passou-se a ser mais fácil o manejo, menos agrotóxicos, melhor qualidade de vida para ele também, que não tem que mexer mais com esses defensivos, e na qualidade do produto que ele fornece. Capacitação que fez toda a diferença também para o seu Romildo. Mesmo com a experiência de cultivar orgânicos há 5 anos, ele conta que o acompanhamento dos técnicos trouxe ainda mais conhecimento. A gente achou que sabia tudo, mas eles veio a nos colocar para assim, o que usar e a quantidade, como calcular, fazer essa conta, que para nós na época era só jogar o esterco e a planta estaria sadia. Então a gente estava perdendo o produto e às vezes a planta não estava recebendo o suficiente que ela precisava. Então com essa conta, com esse detalhe, agregou muito valor para nós aqui. Seu Romildo começou com uma estufa de tomates em 2017 e hoje, na área de 2,5 alqueires, ele cultiva mais de 40 produtos orgânicos. É daqui que sai o sustento da família. Tanto é que eu trouxe meus 2 filhos para trabalhar na minha propriedade. Então eles estão construindo a casa deles aqui, todos com recursos ganhados da produção orgânica. A transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica é gradativa. Após a capacitação, o próximo passo é buscar a certificação, que é a garantia de que o consumidor terá na mesa
um produto mais saudável. Certificação que os 2 produtores já conquistaram. Além de qualidade e a certeza de um melhor retorno financeiro, cultivar orgânicos melhora também a saúde do produtor. Na verdade, eu não queria usar mais o veneno, né? Que prejudiciou a saúde, né? Então, quando eu passava o produto veneno, algumas coisas, me sentia mal, ardia o olho, queimava a pele. Aí eu resolvi que eu não quis mais, porque a gente já está numa certa idade, então a gente quer uma coisa melhor para a gente, para a saúde, né? Os alimentos orgânicos vêm ganhando espaço no mercado, mas para atender essa demanda é preciso aumentar a produção. E com isso, cresce também a dificuldade de encontrar os insumos livres de produtos químicos. Na nossa região aqui, não há nenhuma empresa que disponibiliza os insumos pro orgânico, voltado para o orgânico. Tanto que esterco de gado, ou cama de frango, ou esterco de galinha, você tem que conseguir com pequenos produtores, em pequena quantidade. O transporte dessa pequena quantidade fica inviável para a agricultura orgânica. Mas mesmo com as dificuldades, cultivar os produtos orgânicos tem valido a pena. Quando a produção orgânica tem a mão de obra, se torna viável. É onde que a agricultura familiar tem se sustentado na área aqui na agricultura. E a gente vai continuar no campo. Veja no próximo bloco, o Brasil anuncia a previsão de safra recorde de 112 milhões de toneladas de milho em 2022. As produções de arroz e soja também terão grandes resultados no campo este ano. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h44 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país. A você aí do outro lado, ligadinho na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. A gente continua a falar dos assuntos do campo agora, né? Porque de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, este ano o país deverá produzir 263 milhões de toneladas em cereais, leguminosas e oleaginosas e terá safra recorde de milho, soja e arroz. A previsão de maio teve um aumento de 0,6% em relação à estimativa de abril de 261,5 milhões para 263 milhões de toneladas. E se a previsão for confirmada, a safra será superior à produção de 2021. O motivo deste recorde se deve à colheita de arroz, milho e soja. Os 3 itens somados representam 91,7% da estimativa da produção e respondem por 87,4% da área a ser colhida. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse aumento tem relação com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os 2 países são grandes exportadores do produto, e isso fez com que os produtores brasileiros expandissem as áreas de plantio. As safras de milho devem puxar esse crescimento. Previsão de produção, 12 milhões de toneladas. O trigo também, 8,9 milhões de toneladas. E o carro-chefe, a soja, que está com sua colheita praticamente finalizada, deve fechar 2022 com uma produção de 118,6 milhões, 12,1% abaixo do ano anterior. E os alimentos que devem ter quedas nas produções são a batata inglesa, a mandioca, o tomate e a uva. Vamos de notícias internacionais agora. Depois de 105 dias, a guerra está travada na região do Donbass. As tropas ucranianas não recuam no leste e as forças russas não param os ataques em várias cidades da região. A maior cidade da província de Luhansk, Severodonetsk, continua sob fortes ataques, inclusive na região central. Já foi parcialmente destruída, mas a contraofensiva ucraniana é forte e impede a ocupação total dos russos na cidade. De acordo com palavras do governador da província de Luhansk, apesar da dor, não haverá rendição em Severodonetsk. O presidente Volodymyr Zelensky, que foi até a região sob ataques no fim de semana, sabe das perdas, mas se mostra satisfeito com a resistência, incentivando assim as forças ucranianas que defendem o país na região.
Zelensky continua a pedir por mais armas, por mais ajuda aos países do Ocidente. O Ministério da Defesa do Reino Unido confirma a forte resistência ucraniana no Donbass, principalmente nos arredores de Severodonetsk. Por outro lado, o Kremlin afirma que já tem 97% do controle na província de Luhansk. Uma análise militar feita por especialistas já compara os combates no Donbass, o leste do país, com aqueles que ocorriam há mais de 100 anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra de trincheiras, de extremo desgaste físico e psicológico entre as tropas em combate. Ninguém abre mão do território ocupado. Não se pode ceder espaço ao inimigo ali à frente. De acordo com informações da imprensa divulgadas em Moscou, aproximadamente 1.000 ucranianos presos já foram levados para a Rússia e agora são alvos de investigações. Seriam militares e também paramilitares que por várias semanas teriam resistido em Mariupol, nos arredores da siderúrgica de Azovstal. Do outro lado da fronteira, em Kiev, a Ucrânia prepara outro movimento estratégico. Anunciou que vai lançar o Livro dos Torturadores para deixar documentados os crimes de guerra que teriam sido cometidos pelos russos. Até o momento, 3 militares russos já foram condenados na Ucrânia por crimes de guerra. Nos Estados Unidos, um dos encontros que reúne líderes de todo o continente americano sofreu o boicote de vários presidentes. A situação ficou inclusive tensa na Cúpula das Américas, que vai até sexta-feira. Por essa, os Estados Unidos não esperavam. O boicote do presidente mexicano e questões diplomáticas delicadas aumentam as tensões nas estratégias do presidente Joe Biden na busca por consolidar a liderança norte-americana com países vizinhos. A ausência do presidente do México num dos maiores encontros políticos das Américas desestruturou a articulação política realizada durante meses pelas lideranças estadunidenses. A Cúpula das Américas, que acontece em Los Angeles, está recebendo apenas representantes dos principais países da América Central, ao invés de seus presidentes. A decisão de vários países de não participar do evento parece ser um protesto contra a decisão de Biden de não convidar 3 autocratas regionais que passam por divisão política e dificuldades econômicas. Mas não convidar ditadores para uma cúpula nos Estados Unidos provoca a reação de boicote ao evento. Segundo o governo americano, a proposta da Cúpula das Américas é restaurar valores democráticos da política externa americana, buscando parceiros para isso. Mesmo quando Biden se posiciona contra o convite de ditadores para uma cúpula em solo norte-americano, o que provocou boicotes dos principais parceiros regionais, os assessores governamentais tentam costurar esse buraco diplomático com o planejamento de uma visita à Arábia Saudita, vista como uma necessidade no momento de crise energética global. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o país é um parceiro importante, embora Biden tenha dito uma vez que deve se tornar um pária. Apesar do desconforto, a Casa Branca anunciou que 23 chefes de Estado vão participar da Cúpula das Américas esta semana. Até o presidente brasileiro Jair Bolsonaro confirmou presença e vai encontrar Joe Biden pela primeira vez. Mas as ausências dos presidentes do México, El Salvador, Honduras e Guatemala deixam uma sensação de instabilidade política, uma vez que os Estados Unidos trabalham para conquistar esses líderes como parceiros na imigração, o que é visto como uma responsabilidade política para Biden. A partir de agora eu tenho um convite especial para você, é o convite para uma nova aventura. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil e o padre Cleodon Amaral, com Graciele Gonçalves do programa Bela Graça, e conheça a Rota do Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão no Egito. Vão ser 21 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando vários lugares. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas rumo à Jordânia. Na Jordânia, vai conhecer as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens, vai conhecer Petra, a cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Você também vai visitar Jerash, uma das 10 decápolis romanas. Em Israel, vai visitar Nazaré, onde aconteceu a Anunciação à Nossa Senhora, Caná da Galileia, Cafarnaum, o local das bem-aventuranças, Jericó, o Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento de Jesus, o Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras e o Cenáculo.
Depois, em Portugal, vai visitar Lisboa e seus pontos turísticos e religiosos. Seguirá até Fátima para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora. Peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve hoje na Praça de São Pedro, no Vaticano. Com ele estava o Papa Francisco. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Luciana Saito Massa, também acompanhado do bispo da Diocese de Toledo, Dom João Carlos Seneme, e do arcebispo emérito de Maringá, Dom Anuar Batiste. Além dessas autoridades religiosas, também estavam padres paranaenses. Vamos de futebol agora. Ontem à noite, na abertura da 10ª rodada do Brasileirão, o líder Corinthians perdeu jogando na Arena Pantanal. Confira. E na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Corinthians e saiu de campo com a vitória. O Wendel, depois de uma bela troca de passes do Dourado, marcou o gol aos 36 minutos do primeiro tempo. Placar final, Cuiabá 1, Corinthians 0. Pois é, a derrota ontem à noite para o Cuiabá pode tirar o Corinthians da liderança do campeonato. Palmeiras e Galo estão louquinhos aí para assumir a ponta da tabela já nessa rodada. Bom, 5 jogos movimentam a rodada hoje à noite. Confira. Às 7 horas da noite, no estádio Independência, o América recebe o Ceará. No mesmo horário, no Alfredo Giacone, o Juventude joga contra o Atlético Paranaense. Às 8h30 da noite, o Bragantino recebe o Flamengo, no Nabi Abichedi. E no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense joga contra o Avaí. Às 9h30 da noite, no Maracanã, o Fluminense joga contra o Atlético Mineiro. E o Santos recebe na Vila Belmiro o Internacional. Agora uma história divertida e de preservação. No Chile, pelos arredores da capital Santiago, um cão mais do que especial ganhou o mundo pelas redes sociais. E sabe por quê? Simplesmente porque ele passou a dar exemplo de boas práticas ambientais. Há muita gente por aí que gosta de encarar uma trilha, mas às vezes parece fazer questão de deixar lixo pelo caminho. Olha só. Sam é um cachorro da raça Border Collie e ficou conhecido como super-herói depois de coletar 600 máscaras, 585 garrafas e 300 latas jogadas no parque. Com atitudes impressionantes como essa, o cãozinho ficou famoso nas redes sociais e virou até mesmo garoto propaganda para proteger a mãe natureza. A campanha incentiva os turistas a levarem o lixo em mais de 40 pontos espalhados pelas trilhas. Ao lado de seu tutor, Sam anda pelo parque incansavelmente para recolher o lixo que encontra enquanto aproveita o passeio. Com influências dessas, Sam mostra para o homem de que forma devemos preservar o nosso meio ambiente. Agora tem quadrilha, fogueira, alegria e comida boa. Estamos no mês de junho e a lista de festas ao longo desses dias é extensa, hein, gente? Tem festa de Santo Antônio, São Pedro, São João. E as origens de tantos festejos, você conhece? Você sabia que muito tempo atrás essas festas eram celebrações pelas boas colheitas? Pois é, ao longo dos anos, a força dos santos passou a inspirar estes momentos de diversão, amizade, de confraternização. Olha só. As festas juninas estão entre as celebrações mais animadas do Brasil e a história delas vem lá de trás, dos povos primitivos da Europa. Na longa duração da história destas festas, que para nós são as festas juninas, existem mesmo assim raízes muito antigas, que devem vir desde o Neolítico, lá no Velho Mundo. Eram as festas do solstício de verão, o dia mais longo do ano. Elas serviam para pedir e agradecer pela fertilidade da terra e pelo sucesso das colheitas. No início da Idade Média, a Igreja Católica transformou a festa pagã em data religiosa, a do nascimento de São João Batista. Os ritos dessa época, de certa forma, se prolongaram nesse modelo de festa cristianizada, que são as festas de São João. Viva São João! Os santos que são tradicionalmente festejados, começando por Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, São João e São Pedro. São Pedro porque é o que recebe as chaves através de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São João, que foi o precursor, é aquele que anuncia a vinda de Jesus. Hein? E o batismo de conversão.
E a figura de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que é a tradição popular, né? Mostrando assim a tradição de um povo. A época das festas juninas era a grande oportunidade para que os padres que visitavam essas regiões oficializassem as alianças, não é? As relações entre homens e mulheres, como legitimar os casamentos. Santo Antônio está muito bem inserido aí nesse contexto dessa época de festas juninas por ser o santo casamenteiro. A fogueira era o centro dos festejos do solstício de verão. A fogueira, muito antes do cristianismo, ela tinha alguma clara relação com o calor, o poder do sol, no dia em que o sol é realmente o astro-rei. A nossa fogueira, embora seja na época do inverno, ela conserva muito daquela relação que a festa original tinha com o sol. Mas até a fogueira adquiriu um jeito cristão e se transformou na fogueira de São João. Tudo que era associado ao fogo, às fogueiras, passam a ser então associadas a uma suposta fogueira feita, acesa pela mãe de João Batista, para avisar Maria, a mãe de Jesus, né, de que o João tinha nascido. Bandeirinhas de papel, balões de ar quente e fogos de artifício já eram usados pelos portugueses nas festas juninas quando o Brasil foi descoberto. As quadrilhas são praticamente obrigatórias nas nossas festas juninas contemporâneas, mas elas são uma criação relativamente recente. Elas apareceram aqui no Brasil, nos salões do Rio de Janeiro, quando o Rio era corte, no momento em que a França estava exportando essa nova coqueluche, essa nova moda que era um estilo camponês de dança, de salão. A comida servida nas festas juninas é típica do meio rural brasileiro. Pamonha, bolo de fubá, curau, canjica, mungunzá. Embora as festas joaninas e hoje juninas tenham chegado aqui com os portugueses, o fato é que os ingredientes culinários da festa brasileira são tipicamente nativos, é o milho. E coisa boa é a valorização de tradições, né, na forma de música, de velhos costumes, de tanta simbologia, que juntos promovem momentos tão especiais e únicos em cada festejo junino. Momentos de amizade, de reencontros e de novas amizades, claro. E é assim, neste clima de festa junina, que hoje a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia, ótimo finzinho de quarta-feira para você e até amanhã, aqui no Pauta Aberta.